Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor de Física Tiago para mais uma aula pelo YouTube. Hoje vamos falar sobre carga elétrica. Se você está no terceiro ano do ensino médio, essa palavrinha carga elétrica ela vai te perseguir durante todo o ano, não tem jeito. Na eletrostática, na eletrodinâmica, nos circuitos elétricos, no magnetismo, o tempo todo tem a palavrinha, o conceito de carga elétrica. Se ficar alguma dúvida, manda mensagem, deixa comentário aqui no vídeo do YouTube e eu vou fazer de tudo para poder te ajudar. Bora para essa aula. Quem me acompanha aqui nas aulas do YouTube já deve ter visto, por exemplo, a minha aula quando eu falo sobre energia. E lá eu já deixo claro que existem três conceitos na física que são complicados de entender. É o conceito de massa, é o conceito de energia e o conceito de carga elétrica. Por que esses três conceitos são complicados? Porque eles são entidades, eles são propriedades fundamentais da natureza. A gente descobriu algumas características na estrutura da matéria e, a partir delas, a gente foi estudando os fenômenos. Então, a massa, que a gente entende como sendo quantidade de matéria, ela veio disso. A gente tem alguns fenômenos que dependem dessa característica das partículas, dos corpos, que a gente deu o nome de massa, e a partir disso a gente faz o nosso estudo. Energia, a mesma coisa. E agora, carga elétrica. Antes de falar o que é carga elétrica, a gente precisa lembrar um pouquinho da história. Já na Grécia, haviam aqueles que defendiam uma estrutura elementar da matéria. O que seria isso? Seria você pegar um corpo, uma pedra, por exemplo, e você vai quebrando essa pedra em vários pedacinhos. Você vai tendo pedacinhos menores, mas aí você quebra esse pedacinho menor em algo ainda menor. Já se acreditava que chegaria a um determinado momento e a gente não iria conseguir dividir mais esse pedacinho de tão pequeno que ele era. Os gregos acreditavam que haveria uma estrutura elementar, uma parte da matéria que seria indivisível e que seria o tijolinho de tudo que a gente tem no universo. A essa estrutura elementar, os gregos deram o nome de átomo. Acreditava-se inicialmente que os átomos que formavam tudo que nós temos no universo eram de 4 tipos. Era do tipo que formava a água, o ar, a terra e o fogo. Ou seja, acreditava-se que a partir desses 4 elementos a gente conseguiria formar tudo que tem no nosso universo. Com o avanço da ciência, a partir do momento que a gente começa a ter novos fenômenos para estudar, a gente começou a perceber que realmente a matéria, os corpos, eles podem ser divididos em estruturas menores. Hoje, por exemplo, nós sabemos que uma gota de água, a matéria, ela é composta por moléculas de água, que a gente sabe que é o H2O. Mas essas moléculas, elas são formadas por estruturas ainda menores. E um dia acreditou-se que essa estrutura aqui, que nós damos o nome de átomo, a gente não conseguiria dividir mais. Acreditava-se que o átomo ele era uma esfera maciça e impossível de se dividir. Com novos experimentos vieram novos desafios e esse modelo atômico de uma esfera maciça para ser o nosso átomo, ele precisou ser abandonado, pois descobriram que aquele átomo que acreditava ser indivisível, na verdade ele era composto por outras partes, por partes ainda menores. Descobriu-se no modelo atômico de Rutherford que o átomo ele tem 2 regiões principais. Uma região que realmente se concentra a maior parte da massa do átomo, que é a região do núcleo, e uma outra região chamada eletrosfera. Dessa forma, aquilo que hoje nós chamamos de átomo, que significa indivisível, na verdade, foi possível de se dividir. E então passamos a estudar o átomo como ele possuindo 2 regiões, uma região do núcleo e uma região chamada eletrosfera. No núcleo, galera, nós temos 2 tipos de partículas. O núcleo de um átomo ele é formado por uma partícula chamada próton e uma partícula chamada nêutron. Então, são esses 2 caras que a gente vai encontrar no núcleo do nosso átomo. Já na eletrosfera,
nós temos uma partícula bem menor do que prótons e nêutrons, que recebeu o nome de elétron. E esses elétrons, eles ficam orbitando o núcleo atômico. Então, no núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Aí você poderia falar, então beleza, chegamos no limite, não tem mais como quebrar o elétron, o próton e o nêutron? Calma lá. Se você pegar prótons e nêutrons e colocar no que a gente chama de acelerador de partícula e fazer com que essas partículas elas colidam, a gente consegue detectar que nêutrons e prótons são formados por outras estruturas ainda menores. Nêutrons e prótons são formados por partículas chamadas de quarks. Existem 6 tipos de quark na natureza. O nêutron ele é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Já o próton é o contrário. O próton ele é formado por 2 quarks up e 1 quark down. Portanto, prótons e nêutrons não são partículas elementares, pois eles são formados por estruturas ainda menores. Já o elétron, esse sim é o que a gente chama de estrutura elementar. Estrutura elementar significa a gente não consegue dividir mais. É a estrutura mais básica da matéria. E o elétron é esse cara. A gente não consegue dividir o elétron. O elétron, assim como os quarks, constituem partículas elementares. Então, tudo que eu falei no slide anterior está aqui agora. Ó. Eletrosfera é a região onde se encontram os elétrons, que são as partículas indivisíveis, eles ficam ali orbitando o núcleo do nosso átomo. No núcleo do nosso átomo, a gente encontra os prótons e os nêutrons. A massa do átomo ela está praticamente toda concentrada no núcleo atômico, pois a massa do elétron ela é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Outro detalhe importante é que na eletrosfera não é difícil de você retirar elétrons. Você consegue fazer isso usando pouca energia. Em compensação, os prótons e os nêutrons que estão dentro do núcleo, eles são fortemente ligados por uma força chamada força forte. Portanto, é muito difícil de você arrancar prótons de um núcleo atômico envolveria uma quantidade de energia muito grande. Basta você lembrar que as reações nucleares de uma bomba de fusão, fissão nuclear, essas reações nucleares elas são difíceis de acontecer, envolvem muita tecnologia, justamente porque o núcleo atômico ele tem uma força muito forte promovendo a estabilidade do mesmo. Tá, professor, mas o tema da aula é carga elétrica e até agora você não falou nada de carga elétrica. Então, bora falar de carga elétrica. A história da carga elétrica começa com o filósofo Tales de Mileto, século 6 a.C. E ele percebeu que quando você pegava 2 materiais, uma resina e a pele, o couro de um animal, e esfregava um no outro, após esse esfregão, após esse atrito, esses 2 objetos eles passavam a se atrair. Então ele pegou o âmbar, que é essa resina que eu comentei com vocês, esfregou alguma coisa nesse âmbar e os 2 passaram a serem atraídos após esse atrito. O Tales acreditava que inicialmente esses 2 caras eles não se atraíam, não se repeliam, não acontecia nada com eles, porque eles tinham um fluido em seu interior e esse fluido ele estava numa situação de equilíbrio. Porém, a partir do momento que você esfregava o âmbar usando o couro, a pele de um animal, parte desse fluido migrava de um corpo para o outro, um dos corpos ficava com menos fluido, o outro corpo ficava com mais fluido e esse desequilíbrio fazia os 2 corpos se atraírem. A palavra elétron, em grego, é o nosso âmbar. Então, o estudo da eletricidade, da carga elétrica, tem a ver com esse âmbar, que foi onde os fenômenos elétricos foram pela primeira vez observados. Com o avanço dos estudos, a gente começa a entender melhor a estrutura da matéria. E aí, a gente vai entender o porquê daqueles 2 materiais, após eles serem esfregados, um atrair o outro. E tem a ver com a carga elétrica. Olha só, a carga elétrica ela é uma propriedade que reside nas partículas elementares. Como assim?
Se você pegar a menor estrutura que você pode encontrar na natureza, você vai perceber que essa partículazinha, ela tem três entidades fundamentais. Ela tem massa, ela tem energia, por exemplo, quando ela está em movimento, e ela tem essa tal carga elétrica. O que é essa carga elétrica? É uma característica dessas partículas elementares. E foi descoberto que essa tal carga elétrica, essa tal característica das partículas, ela existe de dois tipos. Existem partículas que têm um tipo de carga e outras partículas que têm um outro tipo de carga. Eu poderia chamar essas partículas de qualquer coisa, xizinho e bolinha, azulzinho e rosinha, resolveram chamar uma carga de tipo positivo, a outra carga do tipo negativo. Lembra do experimento do Thales em que ele achava que os dois corpos se atraíam porque um ficava com fluido menos e o outro ficava com mais fluido? Pois é, o menos e o mais da carga elétrica vem dessa história. Assim, a carga elétrica é a característica dessas partículas que está por trás dos fenômenos elétricos e magnéticos que a gente tem conhecimento. Deste modo, sabendo que existem dois tipos de cargas elétricas que foi convencionado como positivo e negativo, fizeram uma nova descoberta. Os elétrons, eles têm um tipo de carga elétrica e os prótons têm outro tipo de carga elétrica. Foi convencionado também que a carga do nosso elétron seria do tipo negativa e a carga do próton seria do tipo positiva. Já os nêutrons, que fazem companhia aos prótons lá dentro do núcleo atômico, esses não possuem carga elétrica. Outra característica muito importante é que a carga elétrica ela tem uma medida, a gente consegue medir a quantidade de carga elétrica. E a carga elétrica do próton e do elétron tem exatamente o mesmo valor. Porém, a carga do próton é do tipo positiva, a do elétron é do tipo negativa. Então, muita atenção para isso aqui. A gente não consegue encontrar na natureza uma carga elétrica que seja menor do que a carga do elétron. E por esse motivo, a gente diz que a carga do elétron ela corresponde a uma carga elementar. Lembre-se, o elétron é uma partícula elementar, a gente não consegue quebrar esse elétron. Então, você nunca vai encontrar na natureza uma carga elementar que seja a fração da carga do elétron. Por isso, a gente tem apenas cargas que são múltiplos da carga elementar. E, portanto, galera, se eu virar para vocês e falar assim, ó, qual é a carga do elétron? A carga do elétron é uma carga elementar do tipo negativo. Já a carga do próton é uma carga elementar do tipo positivo. Esse ezinho significa elementar e não elétron, não confunda. Sempre que eu estou dando essas aulas, os alunos eles me perguntam assim, professor, você disse que o próton e o nêutron são formados por quarks. Como que não existe carga menor do que a carga do elétron se os quarks formam o próton que tem carga mais um elementar? É o seguinte, a gente não encontra fração da carga elementar na natureza, mas em laboratório a gente consegue verificar que elas existem. Lembra, por exemplo, que eu disse a vocês, ó, o próton ele é formado por dois quarks up mais um quark down. São os quarks que formam o nosso próton. Em laboratório, verifica-se que a carga elétrica do quark up é 2/3 da carga elementar. Aqui, então, nós temos 2/3 da carga elementar e o quark down ele possui uma carga de 1/3 da carga elementar, só que do tipo negativo. Quando você soma isso aqui, ó, vai ficar 2 com mais 2, 4, 4 com menos 1, 3, 3 cargas elementares sobre 3 é igual a mais uma carga elementar. Ou seja, a carga do próton é igual a uma carga elementar do tipo positivo, porque quando a gente soma a carga desses quarks, dá exatamente mais uma carga elementar. Tudo bem? Já o nosso amigo nêutron, ele é formado por dois quarks do tipo down, então down mais down, e um quark do tipo up. O quark down tem carga menos 1/3 da carga elementar,
outro menos 1/3 da carga elementar, mais 2/3 da carga elementar do quark-up. Menos 1 com mais 2 vai dar 0. Portanto, o nêutron ele tem carga elétrica 0, justamente porque a soma das cargas dos quarks que formam o nêutron dão uma carga elétrica igual a 0. Tudo bem? Se você ainda não entendeu direitinho o que é carga elétrica, fique mais atento às propriedades da carga elétrica. Essas propriedades, elas sim, são as mais importantes para a gente. É a partir delas que a gente vai descrever os vários fenômenos elétricos. A primeira propriedade das cargas elétricas é que cargas de mesmo tipo, de mesmo sinal, se repelem e de tipos contrários se atraem. Se você tem dois corpos eletrizados com cargas opostas, ou seja, se você tem um corpo com excesso de carga mais e outro corpo com excesso de carga menos, eles vão se atrair. Muitos fenômenos elétricos têm a ver com isso. Agora, se você tem dois prótons ou dois elétrons próximos um do outro, eles estão se repelindo. Cargas de mesmo sinal se repelem. Outro detalhe importante é que a quantidade de cargas elétricas em um sistema fechado é sempre constante. Se o seu sistema está eletricamente isolado, a quantidade de carga que você tem antes e depois é exatamente a mesma. Como assim? Imagine que eu tenha um corpo neutro e eu tenha um outro corpo em que ele tem 10 elétrons, 10 cargas elementares do tipo negativo a mais. Professor, o corpo neutro ele não tem carga? Bem, ele tem carga do tipo positiva e do tipo negativa. Ele tem prótons e elétrons, só que eles estão em igual número. Isso acaba fazendo com que a carga total dele seja 0. E por isso a gente fala que a carga é nula. Já esse corpo azulzinho, ele tem cargas negativas a mais. No caso aqui, para exemplificar, 10 cargas negativas a mais. Portanto, a carga total do início do meu experimento é uma carga total de menos 10 cargas elementares. A gente pode, por exemplo, encostar esse corpo no outro e ter transferência de cargas elétricas entre eles. Mas um detalhe, se antes a minha carga total era de 10 cargas elementares do tipo negativo, eu vou ter ao final do meu processo 10 cargas do tipo negativo em excesso. Ah, quantas cargas vão ficar em cada corpo? Não sei. Eu dei aqui o exemplo de ficar menos 6 em um corpo e menos 4 no outro, mas poderia ser menos 1 e menos 9, poderia ser menos 5 e menos 5. O importante para essa propriedade que eu estou descrevendo para vocês é que a quantidade de carga em excesso antes e depois deve ser a mesma. Esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. Uma outra propriedade é que as cargas elétricas elas têm uma propriedade chamada quantização. O que isso significa? Toda a carga elétrica ela deve ser múltipla da carga elementar. O nosso dinheiro, por exemplo, ele é quantizado. Não existe 0,7 centavos. A nossa moeda sempre é múltipla do 1 centavo. Então eu posso ter 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 100 centavos, que aí vai dar R$1. Ou seja, você nunca vai conseguir dar 10,7 centavos de troco. A carga elétrica é muito parecido a essa ideia. Você só pode ter cargas que são múltiplos da carga elementar. Uma carga elementar, 2 cargas elementares, 3 cargas elementares. Então, esses valores aqui que eu coloquei, são possíveis. Eu tenho 10 cargas elementares do tipo negativo em excesso. Eu tenho mais 25 cargas elementares do tipo positivo em excesso. Agora, isso aqui já não existe. Eu não consigo partir a carga elementar no meio e encontrar isso por aí na natureza. Então, menos 8,3 cargas elementares em um corpo, não vai rolar. Mais 2,2 fração da carga elementar num corpo, também não vai rolar. Até agora, nós aprendemos apenas uma unidade de medida para a carga elétrica, que é a tal carga elementar. O problema é que quando a gente tem transferência de cargas elétricas de um corpo para o outro em um circuito elétrico, galera, é elétron pra caramba em movimento, não é 1, 2, 3, não são 25 elétrons,
São milhões, são bilhões, são trilhões de elétrons em movimento. Então foi necessário criarmos uma nova unidade para a carga elétrica. Galera, a unidade de carga elétrica que nós vamos conhecer agora, ela recebeu o nome de Coulomb, em homenagem a um cientista que fez vários experimentos e avanços no estudo da carga elétrica. Em breve vocês vão conhecer, inclusive, a lei de Coulomb. Mas olha só, o Coulomb é como se ele fosse um pacotão de cargas elétricas elementares. Imagina você chegar num supermercado e pedir para comprar arroz ou feijão baseando-se no número de grãos que tem naquele saco de arroz ou de feijão. Ah, eu quero 2.775.483 grãos de arroz. Não vai rolar. A gente compra o pacote de arroz, a gente compra o pacote de feijão. A gente vai fazer a mesma coisa com a carga elétrica. Um Coulomb, pessoal, ele corresponde a um pacotão de 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. Então, um pacotão de arroz não tem lá uma grande quantidade de grãozinhos de arroz? Pois é, o nosso Coulomb, ele é um grande pacotão de cargas elétricas elementares. Se eu virar para vocês e falar assim, galera, esse meu corpo aqui, ó, ele tem uma carga de 1 Coulomb do tipo negativo. Se ele tem carga elétrica do tipo negativo, quer dizer que ele tem excesso de elétrons em relação a prótons. Ele tem, no caso, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons a mais do que prótons. Você não precisa de esquentar a cabeça em decorar esse número, porque esse número ele é uma constante e estará presente em todas as provas vestibulares que você vai fazer. Só que ele vem escrito de uma outra maneira. Olha só, um Coulomb do tipo negativo corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares do tipo negativo. Agora, e uma carga elementar apenas? Uma únicazinha carga elementar, a carga do elétron ou a carga do próton, ela equivale a quantos coulombs? Então, galerinha, fazendo a regra de 3, ó, 1 vezes menos 1, menos 1, x vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18, está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o x. Então, x é igual a menos 1 dividido por 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. Beleza? 1 dividido por esse número aqui, galera, vai dar exatamente menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá, mas o que isso significa, professor? Significa que a carga de um próton ou a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a unidade da carga do elétron e do próton em coulombs. E detalhe, o Coulomb é a unidade da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um exercício de física e ele pede o valor da carga elétrica no sistema padrão, no Sistema Internacional de Unidades, você tem que dar essa carga elétrica em coulombs e não em cargas elementares. Tudo bem até aqui, galera? Bora fazer um exemplo para você entender um pouquinho melhor essa parada aí das cargas elementares. Vamos lá? Por um chuveiro, flui uma corrente elétrica de 20 amperes. Professor, você nem falou o que é corrente elétrica? Calma. Calcule a quantidade de elétrons que passa pelo chuveiro em 2 minutos. Então, olha só, corrente elétrica, galera, é um movimento ordenado de cargas elétricas. No caso de um chuveiro, você tem um fluxo de elétrons passando pelo chuveiro. E essa unidade aqui, ó, o ampere, nada mais é do que o número de cargas elétricas por segundo. Ou seja, a gente tem, passando pelo chuveiro, ó, 20 coulombs em apenas 1 segundo. Mas o exercício está querendo o número de cargas elétricas, o número de elétrons passando em 2 minutos. 2 minutos são 120 segundos, não é mesmo? Então, ó, em 120 segundos, quantas cargas, vou chamar de Qzão, estão passando por ali? Quando você faz essa conta, você vai ter Q vezes 1, Q, 20 vezes 120, é igual a 2.400 coulombs. Mas o exercício ele quer saber o número de elétrons. Galera, aí é o seguinte, ó.
Uma carga elementar, que é a carga do elétron, um elétronzinho, ó, ele tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aí está no slide de trás. Na sua prova vem escrito esse número lá. Quantas cargas elementares eu tenho se a minha carga for de 2.400 coulombs? 2,4 vezes 10 elevado a 3 coulombs. E aí, são quantas? Bem, é bem simples, né? Basta você resolver aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes x é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 3. Então, x é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 3 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 2,4 dividido por 1,6 vai dar 1,5. Divisão de potências, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 19 vai dar mais 22. Ou seja, o número de elétrons que está passando ali por aquele fio em 2 minutinhos é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 22 cargas elementares. Se eu tenho essa quantidade de cargas elementares, é porque eu tenho essa mesma quantidade de elétrons. Beleza, galera? Chegamos ao final de mais uma aula de física. Hoje aprendemos sobre carga elétrica. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário, me procure no Instagram e eu tentarei ajudá-lo. Até o nosso próximo encontro. Física com Thiago Lima. Tchau, tchau!